Seja bem-vindo ao Podcast Fronteira. A mensagem que você vai ouvir foi pregada na nossa igreja na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. Nossa oração é para que você seja abençoado por essa palavra. Amém. Fé para enfrentar a perseguição do mundo. E a gente vai estar falando sobre Hebreus 35 a 37. Mas antes disso, eu queria compartilhar algumas histórias com você. Esse homem que vocês vão ver nas telas, o nome dele é Pastor Callum Samson. Ele é um defensor dos cristãos perseguidos na região de Kachin, em Mianmar. Na Sexta-feira Santa, ele foi preso nesse ano, ok? 2022, são todas histórias recentes. 2023. 2023, ele foi preso porque simplesmente era o presidente da Convenção das Igrejas Batistas naquela região, pelo simples fato de ser cristão. Shakuru Nidifuma, em Uganda, era um ex-professor, porque teve que abandonar a sua carreira. Ele era muçulmano, e no dia 2 de maio, nesse mês, 4 extremistas invadiram a sua casa, exigiram que ele renunciasse o cristianismo, e ele precisava afirmar que Alá é o único Deus a ser adorado. A partir do momento que ele recusou, o espancamento começou. E aqueles homens que entraram na casa dele, invadiram a casa dele, só saíram depois que acreditavam que ele estava morto. Ele foi parar no hospital, ele quase morreu. A sua família só escapou porque estava escondida nos fundos da casa. Ele chegou no hospital com uma grande perda de sangue, com fraturas nas mãos, lesões no pescoço e mal conseguia respirar. Essa menina, o nome dela é Marina. Ela tem, ou tinha, 23 anos. Ela é de Quena, no Egito. E essa semana, há 3 dias atrás, ela trabalhava num salão, até que ela descobriu que o dono daquele salão estava associado a determinado grupo terrorista. Então, ela saiu dali e ela nunca mais voltou. Ela não pediu demissão, ela não fez nada. Ela simplesmente saiu e nunca mais voltou. Só que nesse dia, ela também nunca mais voltou para casa. Ela era casada, ela tinha uma casa, ela tinha um marido. Naquele dia, ela nunca mais voltou para casa. Só que nesse mesmo dia que ela desapareceu, que ela foi abduzida, entraram com um pedido no governo por um novo pedido de identidade. Na identidade dela, estava dizendo que ela tinha se tornado muçulmana. Na semana de Páscoa, agora, 2023, em Benue, na Nigéria, pelo menos 94 pessoas morreram em uma série de ataques contra igrejas, contra cristãos, e não só nos prédios das igrejas. Iam até as casas, iam até os trabalhos, iam nos carros. 94 pessoas morreram. O pior dos ataques foi no Good Friday, foi no que a gente chama de Sexta-feira Santa. Mais um. Entraram numa escola primária. Aquele espaço, além de servir de escola, onde crianças estavam, ali abrigavam uma série de famílias, mais de 100 famílias cristãs ali estavam abrigadas, e eles simplesmente mataram 40 e feriram outros 40. Em Manipur, na Índia, e é esse vídeo que está na tela, no dia 3 de maio, iniciou-se uma revolta contra cristãos, iniciou-se uma revolta contra igrejas, e de lá para cá, eles já queimaram mais de 25 igrejas. Mais de 25 igrejas. Tem cerca de 8.000 cristãos que tiveram que abandonar as suas casas, tiveram que abandonar os seus trabalhos, tiveram que sair fugidos, porque eles estavam indo atrás deles. Eu chegando na igreja, chegou para mim uma notificação de que um pastor foi até a sua igreja nessa mesma região, em Manipur. Ele chegou para pregar, e quando ele chegou para pregar, ele foi assassinado na hora.
Chegou para mim agora essa notícia, a caminho da igreja. A igreja sempre foi perseguida. A igreja permanece sendo perseguida. 1 Coríntios diz assim: quando o membro sofre, todos os outros sofrem com ele. Quando o membro é honrado, todos os outros se alegram com ele. Ora, vocês são o corpo de Cristo, e cada um de vocês individualmente é membro desse corpo. A gente hoje, obviamente, vai falar sobre perseguição da igreja aos cristãos, como a igreja sempre viveu e como a gente vai sempre ter isso como parte da nossa vida, como crente aqui na terra. Mas a gente precisa entender, porque às vezes a gente fica com a cabecinha muito assim. A gente só vê o nosso problema. A gente só vê a nossa circunstância. A gente só vê a nossa dificuldade. A gente só vê o nosso problema. O reino de Deus é tão maior do que os nossos problemas. O reino de Deus é tão mais lindo e mais glorioso do que a nossa dificuldade. Ao mesmo tempo que a gente tem um Deus que se preocupa com as nossas dificuldades, com as nossas questões. Antes da gente seguir, eu quero compartilhar mais alguns dados com vocês. E esses são dados retirados de uma parceria que o governo britânico fez junto com a instituição Open Doors, ou Portas Abertas, que alguns provavelmente aqui já ouviram falar. Isso está no site do Parlamento Britânico, ok? Para todo mundo ver. Hoje, isso é um relato com relação a 2022. Em 2022, de fato 2022, dessa vez eu acertei um ano. Em 2022, a religião mais perseguida foi o cristianismo. 360 milhões de cristãos experimentaram níveis extremos de perseguição. 190 de 198 países e territórios analisados, cristãos sofreram algum tipo de perseguição. 4.488 igrejas foram atacadas. 4.277 cristãos foram presos ou encarcerados injustamente. Gente, isso é um número que a gente sabe. Esse é um número contável. 1.710 cristãos foram sequestrados somente por crer. E alguns números que são assustadores aqui. Em média, todos os dias, 13 cristãos são mortos por causa da sua fé. 12 igrejas são atacadas. 12 cristãos são presos ou encarcerados injustamente. 5 cristãos são sequestrados por motivos relacionados à fé, por crerem em Jesus Cristo. Hebreus 11, 35 a 38 diz: uns foram torturados e recusaram ser libertados para poderem alcançar uma ressurreição superior. Outros enfrentaram zombaria e açoites. Outros ainda foram acorrentados e colocados na prisão, apedrejados, cerrados ao meio, postos à prova, mortos ao fio da espada. Andaram errantes, vestidos de pele de ovelhas e de cabras, necessitados, afligidos e maltratados. Heróis da fé. No Antigo Testamento, a gente tem diversos exemplos de perseguição. A gente não tem como passar por todos eles, porque o povo foi sempre perseguido. No Novo Testamento, existem diversos exemplos, porque o povo foi sempre perseguido. Se a gente olha no Antigo Testamento, o rei Acabe, Jezabel, como é que eles perseguiram os profetas do Senhor, como é que eles perseguiram a Elias, queriam matar, queriam exterminar todos os que criam simplesmente pela fé em Jeová. Simplesmente pela fé no Senhor. No Novo Testamento, a gente vê a vida dos discípulos, que então já apóstolos, aqueles 12, porém menos um, os 11, dos 11, 10 morreram por perseguição. O único que morreu por velhice, ainda assim exilado, foi João. Mas todos os outros deram a vida pelo Evangelho. Todos os outros deram a vida, entregaram tudo que tinham. Cada ar, todo o ar que ele respirava, cada fôlego de vida, eles entregaram a Deus. Viveram para a honra e glória do Senhor Jesus, com quem eles andaram, com quem eles caminhavam.
Eu não sei como é que eu vou chegar até o final dessa pregação. A Bíblia diz em 2 Timóteo 3,12: de fato, todos os que desejam viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Mas hoje eu quero conversar com vocês sobre Estevão. Tem muitas histórias que a gente poderia traçar por aqui, tem muitos causos, muitas coisas que aconteceram. Mas dentro do contexto de Estevão, a igreja estava crescendo. A Bíblia diz que a palavra de Deus se espalhava. Jesus já tinha morrido, Jesus já tinha ressuscitado, o Espírito Santo já tinha vindo sobre a igreja já existia de fato, a igreja crescia, os apóstolos estavam se espalhando e as necessidades iam surgindo, eles precisavam de mais pessoas para servir. Então, eles escolhem alguns homens e Estevão faz parte desses homens, desses 7 que são levantados. Atos 6:5 diz: tal proposta agradou a todos, então escolheram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo. Cheio de fé e do Espírito Santo. E aí no versículo 8 em diante diz: Estevão, homem cheio da graça e do poder de Deus, realizava grandes maravilhas e sinais entre o povo. Contudo, levantou-se oposição dos membros da chamada Sinagoga dos Libertos dos Judeus de Cirene e de Alexandria, bem como das províncias de Cilícia e da Ásia. Esses homens começaram a discutir com Estevão, mas não podiam resistir à sabedoria e ao Espírito com que ele falava. A Bíblia 2 vezes, em 3 versículos, fala das qualidades de Estevão. Primeiro ela diz, homem cheio de fé e do Espírito Santo. E logo depois ela complementa, homem cheio da graça e do poder de Deus. Eu quero ser vista por Deus dessa forma. Se meu nome estivesse na Bíblia, não está. Mas se meu nome, se eu fosse um personagem, se eu estivesse lá, eu queria ser esse. Eu queria ser uma pessoa reconhecida por ser cheia da fé e do Espírito Santo. Eu queria ter sido uma pessoa que realizava grandes maravilhas e sinais entre o povo. Eu queria ter sido uma pessoa cheia da graça e do poder de Deus. Essa repetição enfatiza o que era Estevão. Você é um homem cheio da fé e do Espírito Santo de Deus? Será que nós somos? Será que a gente tem isso dentro da gente? Será que a gente compartilha a nossa fé? Porque a Bíblia diz que ele estava entre o povo. Entre o povo, no meio do povo. A gente às vezes precisa sair um pouquinho do casulo. Sabe, expandir a nossa fé. Sair um pouquinho das nossas fronteiras, da zona de conforto. É necessário. Porque a gente vive aquela mesmice, a gente faz sempre as mesmas coisas. Estevão estava no meio das pessoas, no meio do povo. Isso não é desculpa para falar, então vou para a night, vou pregar. Então tem que ir naquela chopada fazer isso. Então não é isso que eu estou falando, não é isso que Estevão estava fazendo. Mas Estevão ia para a praça pregar. Estevão ia para os lugares comuns, como se fosse hoje um shopping, ou a praia, ou o que quer que seja. Vocês estão entendendo? Não é desculpa para você ir para onde você quer ir, onde está o pecado, não. Não é desculpa para você se meter onde você não deve se meter. Muito pelo contrário, você vai para lugares que são desconfortáveis. Você vai para ambientes que naturalmente talvez você não pensasse. Mas a gente precisa expandir as nossas fronteiras. Ele estava entre o povo e era entre o povo que essas maravilhas aconteciam. Não pelo poder de Estevão, pelo poder do Espírito Santo, que a Bíblia deixa claro que estava nele. A gente precisa sair do que é confortável, sair daquilo que nos limita. Porque como crente, a gente não vive o que o mundo espera que a gente vive. Vocês estão entendendo? A gente não... A esperança para a nossa vida não é a esperança que o mundo tem. As expectativas que a gente viva são diferentes. O que a gente quer, o que a gente almeja, o que Deus tem para a gente, o que Deus tem para o seu povo é diferente. É separado, é perfeito, é santo. Enquanto o mundo tem a expectativa de que você vai ser rico, ou você precisa ser rico, de você precisa ser influente, você precisa ser famoso, você precisa ter o carro do ano, você precisa, estar sempre em cima, estar sempre no topo, passar por cima, atropelar os outros, ou diz que o que você conquista realmente é seu, parabéns, você conseguiu.
para a gente, o que Deus espera da gente, a expectativa da nossa vida é que a gente seja íntegro, é que a gente seja correto, é que a gente seja próspero no Senhor, é que a gente desfrute das bênçãos que são dEle, que Ele nos dá como bênção, como presente, como graça, como favor. O que eu tenho não é meu. Os frutos do trabalho, o trabalho foi Deus que me deu, o fruto é Deus que me dá, porque tudo é dEle. Então não tem essa de eu trabalhei, então é meu. Nunca foi seu. Nunca foi meu. Salmos 15, 2, 3 diz: aquele que anda em sinceridade pratica a justiça e fala verazmente segundo o seu coração. Aquele que não difama com a sua língua, nem faz mal ao seu próximo, nem acredita, nem aceita nenhuma afronta contra o seu próximo. Essas são as expectativas para a vida do crente. A gente anda em sinceridade. A gente não mente, a gente não trapaceia. A gente não passa a perna. A gente não dá o dinheirinho para fazer escondido. A gente não dá o jeitinho brasileiro. A gente anda em sinceridade. A gente pratica a justiça. A gente tenta ser íntegro, justo, correto com as nossas decisões. A gente fala verazmente, a gente fala a verdade. A gente não abre a boca para falar mentira. Mas a gente fala com sabedoria. A gente fala com cuidado. A gente fala de acordo com a forma que Deus nos ensina a falar. Ele nos ensina, não difame. Não podemos difamar com palavras. Cuidado com o que você fala, em como você fala. Cuidado com as palavras que você tem usado, que tem ferido tantas pessoas, tem tirado a esperança de tantas pessoas. Não faça o mal ao próximo. Não aceita nenhuma afronta contra o seu próximo. Não aceita nenhuma afronta contra o seu próximo. Vocês ouviram essas histórias? Mas a gente aceita. Porque não é na nossa casa. Não são os nossos filhos. Não é o nosso marido. A gente sequer ora por essas pessoas. A Bíblia nos chama, a maior expectativa, e mais do que expectativa, o mandamento, uma ordem do Senhor para a gente é que nós sejamos santos. 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 Deus espera que nós sejamos santos. Mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Porquanto está escrito, sede santos, porque eu sou santo. Santo. Deus é santo. E a única coisa que nos aproxima de Deus é santidade. Enquanto a gente está nessa terra, a única coisa que nos aproxima de Deus é santidade. A gente precisa conhecer a palavra de Deus. Estevão conhecia o Deus a quem ele servia. Estevão era um homem santo. Era um homem que conhecia a palavra. Era um homem que conhecia a forma de viver de acordo com as palavras do Senhor. Versículo 9 diz assim: esses homens começaram a discutir com Estevão, mas não podiam resistir à sabedoria e ao espírito com que ele falava. Estevão era próximo, íntimo, cheio da presença de Deus. Estevão era forte em Cristo, porque ele conhecia a palavra de Deus. Ele conhecia a palavra de Deus. E a Bíblia diz em 2 Timóteo, toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Quanto mais próximo de Deus, quanto mais eu conheço a palavra de Deus, mais capaz eu me torno de enfrentar o que eu preciso enfrentar. Mais forte eu me torno, porque mais de Deus eu tenho dentro de mim. Mais o meu espírito é fortalecido, mais a minha alma, mais o meu convencimento, mais a minha fé é alimentada. Palavra de Deus, a palavra de Deus é útil. Isso não deveria ser um ensinamento, isso deveria ser óbvio. A palavra de Deus é útil. Vocês estão entendendo? Não é algo que você vai ler e vai ficar filosofando. É útil, a gente bota em prática, a gente vive todos os dias. Aqueles hipócritas, aqueles mestres da lei, aqueles fariseus, eles conheciam a lei. Eles conheciam a lei. Que privilégio era você poder abrir um manuscrito na sua frente e ler. Que privilégio que aqueles homens tiveram.
Que privilégio! Mas liam e não aplicavam, leram e não entenderam. Não seja uma dessas pessoas. A gente tem tantos privilégios. O cerco nesse país está cada vez menor. A situação está cada dia mais complicada. Mas enquanto você tem a bênção, o privilégio de ler a Bíblia, por que não está lendo? Por que coloca tudo à frente do seu compromisso com Deus? Por que qualquer razão de vir à igreja é maior do que estar na igreja? Tem misericórdia. É um privilégio, é uma bênção. É uma bênção. Não é todo mundo que tem essa liberdade, não é todo mundo que pode. Não é todo mundo que pode. Eu estava lendo hoje porque eram muitos casos, eram muitas histórias. Uma pessoa que um dia viu em alguma tela um homem crucificado. Ele nunca foi à igreja, ele nunca leu a Bíblia, ele viu aquilo e ele falou, eu quero entender o que é isso, eu quero isso para a minha vida. Deus deu um sonho para ele. Ele se converteu através do sonho que Deus deu para ele. Ele disse, Jesus apareceu para mim num sonho. Ele revelou para mim o que se tratava a fé. A gente está aqui, tem culto quinta, tem culto domingo, tem abrindo a Bíblia, tem fronte, tem damas, tem valentes, tem o que mais? Tanta coisa, tanta possibilidade de aprender, de crescer, de desenvolver a fé. E a gente fala, não, estou com dor de cabeça, chutei a quina do móvel. Tudo vira desculpa. A palavra de Deus é útil para ensinar, para repreender, para abençoar, para alimentar. A palavra de Deus é útil. E é impossível vencer sem conhecer a Bíblia. É impossível vencer sem conhecer a palavra de Deus. Só a palavra de Deus, como disse esse versículo, nos torna plenamente preparados para toda boa obra. Tanta gente falando, ai, pastor, está muito difícil. Eu não sei se eu consigo, eu não sei se eu vou conseguir. A vida está, exigindo muito de mim. Essa situação muito desagradável. Meu casamento está muito difícil, meus filhos estão muito rebeldes. Ou meu trabalho está impossível, essa sociedade não dá mais certo. Você lê a Bíblia? Você lê a Bíblia? Você ora? Por desespero ou porque você ama Deus? Algumas coisas são tão básicas. A gente passa por algumas coisas que, se a gente cumprisse o básico, a gente talvez não precisasse passar por aquilo. Ou talvez passar por aquilo fosse completamente diferente, uma experiência completamente diferente. Só a palavra de Deus nos torna plenamente preparados para toda boa obra. Mas aqueles homens, a Bíblia diz que aqueles homens estavam discutindo com Estevão, argumentando com Estevão, mas eles não conseguiam ganhar aquela argumentação. Porque a Bíblia diz, o Espírito, a sabedoria, não podiam resistir à sabedoria e ao Espírito com que ele falava. O mal não resiste à espada do Espírito. Satanás não resiste à palavra de Deus. E é por isso que a gente precisa conhecer. Usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. E Hebreus diz, pois a palavra de Deus é viva e eficaz e mais afiada que qualquer espada de 2 gumes. Ela penetra até o ponto de dividir a alma e o espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e as intenções do coração. Pastor Tiago sempre pergunta aqui, quem trouxe a Bíblia? Vamos lá, quem trouxe a Bíblia? Amém. Deus abençoe você. Mas aqui, querido, é legal, parabéns, você trouxe a sua Bíblia. Agora em casa, você usa? Ou ela está lá aberta, salmo, sei lá qual salmo. Seu salmo preferido. Vocês estão entendendo? Trazer a Bíblia para a igreja é o mínimo. É o mínimo que o crente tem que fazer. Ler a Bíblia é o mínimo. Ninguém vence batalha se não tiver com a espada na mão. Ninguém vai vencer batalha se não tiver com a arma certa. Ninguém chega para uma batalha, sei lá, com peteca. Está aqui o canhão, está aqui a metralhadora, você chega lá com uma petequinha. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Amém.
É Bíblia, pelo menos isso você sabe. Mas e o que mais? E quando você precisa perseverar? E quando vem aqueles que tentam te roubar? Aqueles que tentam te matar? Aqueles que tentam destruir a sua casa, destruir a sua família, você faz o quê? Você luta como? Você ora o quê? Você jejua para quê? A gente precisa conhecer a palavra de Deus. Seu dinheiro não consegue comprar alegria. É a arma errada. O melhor médico não cura todas as doenças. É a arma errada. Todas as ocupações que existem não conseguem ocupar os vazios da alma. É a arma errada. A palavra de Deus é o que nos fortalece e nos santifica. É santidade que nos aproxima de Jesus. E é só em Jesus Cristo que nós somos resgatados dos perigos. Que a gente consegue ultrapassar as perseguições. Que a gente consegue vencer o que a gente precisa vencer. Mas vamos lá. Versículo 11. Então subornaram alguns homens para dizerem: ouvimos Estevão falar palavras blasfemas contra Moisés e contra Deus. Com isso, agitaram o povo, os líderes religiosos e os mestres da lei. E prendendo Estevão, levaram-no ao sinédrio. Ali apresentaram falsas testemunhas que diziam: este homem não para de falar contra este lugar santo e contra a lei. Pois o ouvimos dizer que esse Jesus, o Nazareno, destruirá este lugar e mudará os costumes que Moisés nos deixou. Olhando para ele, todos os que estavam sentados no sinédrio viram que o seu rosto parecia o rosto de um anjo. Estevão, diante dos seus perseguidores, diante dos seus acusadores, diante de homens maus, mal intencionados, praticantes de maldade, ele estava sóbrio na presença do Senhor. A sobriedade de Estevão é impressionante. O quanto ele não perde a paz. Ele não se desespera. Ele não perde a paz. Isso é lindo, porque às vezes parece que a gente está vivendo e passamos por uma tribulação e mal colocamos a cabecinha para fora do mar, já vem uma outra onda e já vem outra onda e mas Deus dá exatamente os espaços para a gente respirar entre cada onda. Deus não vai matar ninguém afogado. Ninguém. Deus nunca abandona, Ele dá todos os escapes e todos os alívios. Mas é lindo ver como Estevão, no meio daquela situação, todos os que estavam sentados no sinédrio olhavam para o rosto dele e viam o rosto dele como um anjo. Presença de Deus. Presença de Deus. Aquele homem era abençoado pelo Senhor. Ele confiava no Senhor. E como a Bíblia diz, de novo e de novo, ele era cheio do poder e do Espírito Santo de Deus. Eu fico imaginando ele ali, um homem inocente. Inocente, Estevão não fez nada, todas as acusações eram mentirosas. Eles pagaram homens para testemunharem contra, para mentirem, para darem falso testemunho. Quem aqui já não passou por isso? Quem aqui nunca mentiram ao seu respeito? Contaram uma história pela metade, ou falaram que você fez alguma coisa que você não fez? Eu e Tiago, misericórdia. Meu casamento já foi de mentira, já foi fachada. A igreja lá em West Palm Beach nunca existiu. A gente já ouviu cada coisa que vocês não têm noção. Vocês não têm noção. Imagina o pastor Laura e o pastor Elaine, que já não viram. São tantos absurdos, eu tenho certeza que isso já aconteceu com você. Falaram que você não pagou e você pagou. Falaram que você não é boa mãe, mas você é boa mãe. Falaram que seus filhos não prestam, mas seus filhos prestam. O que quer que seja, alguém já contou alguma mentira sobre você em algum momento. E a gente precisa se deparar com esses momentos ao longo da nossa vida. Quem já não passou por isso? Mas Deus é o nosso justo juiz. Deus é o nosso justo juiz. A gente precisa ter a sobriedade que Estevão teve naquele momento. A gente precisa ter a confiança em Deus que Estevão teve naquele momento. Ele sabia que ele estava fazendo certo e que se ele precisasse passar por aquilo, ele ia passar. A gente precisa ter essa tranquilidade. Se eu precisar passar por isso, Deus, eu sei que eu estou diante de Ti e eu me apresento inocente. Eu vou passar por isso. Qualquer que seja o final dessa história, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ele me faz repousar em verdes pastos. Esse é o nosso Deus. Deus é o nosso juiz no meio dos nossos acusadores. 2 Coríntios diz, de todos os lados somos pressionados, mas não
desanimados. Ficamos perplexos, mas não. Somos perseguidos, mas não. Abatidos, mas não. Isso é o crente. Abatidos, mas não destruídos. Aleluia, perseguidos, mas não abandonados. Deus nunca abandona os seus filhos. Deus nunca abandona os seus filhos. Estava lendo sobre Acabe, aquele rei mau. Deus o abençoou em batalha. E ele perseguiu. Porque ele era em favor do seu povo. Ele cuidava do povo. Para a gente não faz sentido. Para Deus, Ele é o justo juiz. Não se preocupe com os caminhos do Senhor. São os melhores para a gente estar. São os melhores para a gente seguir. Mas eu não estou entendendo. Só segue, só vai. Não se desvie dos estatutos do Senhor. A Bíblia diz isso. Muitos são os meus adversários, os meus perseguidores, mas eu não me desviarei dos teus estatutos. Não se desvie dos estatutos do Senhor. Seja na tristeza, na perseguição, na solidão, na dureza, na dificuldade, no medo, o que quer que seja, não se desvie. Salmo 42, por que está assim tão triste, ó minha alma? Por que está assim tão perturbada dentro de mim? Ponha a sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é o meu Salvador e o meu Deus. Ele é o meu Salvador e o meu Deus. Aleluia. Creia nas promessas do Senhor. Coloca a sua esperança em Deus. Total e completamente. Estevão estava fazendo exatamente o que Deus o tinha chamado para fazer. E de fazer discípulos. Ele estava fazendo, ele estava indo, ele estava pregando o Evangelho. E ele não se assustou com os percalços. E é isso que a gente precisa fazer também. Não se assustar com os percalços. Não se assuste. Eles virão. A Bíblia já diz, amados, não se surpreendam com o fogo que surge entre vocês para prová-los. Como se algo estranho estivesse acontecendo. Mas alegrem-se, à medida que participam dos sofrimentos de Cristo, para que também, quando a sua glória for revelada, vocês exultem com grande alegria. Se vocês são insultados por causa do nome de Cristo, felizes são vocês, pois o Espírito da glória, o Espírito de Deus, repousa sobre vocês. Se algum de vocês sofre, que não seja como assassino, ladrão, criminoso, ou como quem se intromete em negócios alheios. Contudo, se sofre como cristão, não se envergonhe, mas glorifique a Deus por meio desse nome, por meio do nome de Jesus Cristo. Sofrer pelo Evangelho, sofrer por ser cristão, sejam felizes. Sejam felizes. Porque que privilégio, que honra é. Estevão, na dor, no sofrimento, na perseguição, ele foi feliz. Ele foi feliz. Perante aqueles homens naquela sinagoga, tantas acusações, ele permaneceu fiel a Deus. Versículo 15, olhando para ele, todos os que estavam sentados no sinédrio viram que o seu rosto parecia o rosto de um anjo. Insultado por conta do nome de Cristo, feliz foi Estevão, pois o Espírito da glória, o Espírito de Deus, repousava sobre ele. Exatamente isso que aconteceu. O Espírito de Deus repousava sobre ele, todos viram. As pessoas viram, foi nítido. Que o seu rosto reflita o seu bom testemunho. Que o seu rosto reflita a presença de Deus. Que o nosso rosto reflita, eu sou crente, eu sou evangélico, eu sou fiel a Deus. Jesus Cristo é o meu Senhor, é o meu Salvador. É para Ele que eu vivo, não para as minhas razões. Não para o que eu quero, é para Ele. Não para o que me é confortável ou agradável, é para Ele. A gente precisa saber o privilégio que é sofrer pelo Evangelho. Se você sofre dentro ou fora da sua casa por conta disso, que Deus te abençoe, que Deus te dê força. Que Deus te abençoe, mas não se envergonhe. Glorifique a Deus por meio de Jesus Cristo. Deus é bom o tempo todo. Então o sumo sacerdote perguntou a Estevão, são verdadeiras essas acusações? E a isso ele respondeu, irmãos e pais, ouçam-me. E a gente não tem tempo de ler tudo que Estevão fala aqui no seu discurso. São mais de 50 versículos que ele apresenta perante o Sinédrio. E esse é o maior discurso que a gente vê no livro inteiro de Atos.
E é lindo, porque ele começa falando de Abraão, depois ele traz sobre Moisés, e ele fala sobre o povo, o quão eles sempre perseguiram os profetas do Senhor, o quanto sempre foram insubordinados ao Espírito. Uma palavra dura. Aquele homem estava prestes a ser condenado, ele estava no sinédrio. E ele encerra dessa forma, preste atenção. Povo rebelde, obstinado de coração e de ouvidos, vocês são iguais aos seus antepassados, sempre resistem ao Espírito Santo. Qual dos profetas os seus antepassados não perseguiram? Eles mataram aqueles que prediziam a vida do justo. Ou seja, os profetas que falaram de Jesus, João Batista, mataram. De quem agora vocês se tornaram traidores e assassinos de Jesus Cristo. Vocês que receberam a lei por intermédio de anjos, mas não lhe obedeceram. Estevão foi ousado. Você tem noção do que é fazer isso? Você chamar o seu acusador de povo rebelde. Ele pregou o Evangelho. Ele pregou o Evangelho até o fim. Estevão pregou o Evangelho. Estevão foi ousado, pregou a verdade àqueles homens, aos mestres da lei. Preso diante dos seus acusadores, dos mentirosos, ele não teve medo de pregar a verdade. A gente precisa viver intencionalmente a verdade do Evangelho. Ele não se acovardou. Ele não fingiu que não tinha nada acontecendo. Ele não disse, não, o senhor está certo para sair dali. Ele podia até continuar fazendo o que ele estava fazendo, mas ele foi até o fim. Ele não mentiu em momento algum. E a gente precisa ser da mesma forma. Não permitir que política, cultura, costumes, vergonha, relacionamentos, o que quer que seja, nos afastem da verdade. A gente precisa continuar a pregar e a viver o Evangelho em toda e qualquer situação, em toda e qualquer circunstância. Mas a história continua, versículo 54 do capítulo 7. Ouvindo isso, ficaram furiosos e rangeram os dentes contra ele. Mas Estevão, mais uma vez, cheio do Espírito Santo, levantou os olhos para o céu e viu a glória de Deus. E Jesus em pé, à direita de Deus, e disse, vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé, à direita de Deus. Mas eles tamparam os ouvidos e, dando fortes gritos, lançaram-se todos juntos contra ele, arrastaram-no para fora da cidade e começaram a apedrejá-lo. As testemunhas deixaram seus mantos aos pés de um jovem chamado Saulo. Enquanto apedrejavam Estevão, este orava, Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então caiu de joelhos e bradou, Senhor, não os consideres culpados deste pecado. E tendo dito isso, adormeceu. Mediante toda aquela fúria, toda aquela perseguição, Estevão disse o que precisava ser dito. E o que eu acho mais lindo nisso tudo é que ele não só tinha a esperança dele intacta, mas ele compartilhou a esperança dele com todo mundo ali. Ele falou, eu vejo. Ele olhou para o alto e ele viu. Ele não só passou por aquilo. Ele compartilhou a esperança dele, a fé dele. O Senhor que salva, o Senhor que resgata. Enquanto ele estava sendo apedrejado, prestes a ser arrastado, diz assim, eles arrastaram, lançaram para fora da cidade. Todos eles se juntaram contra Estevão. Todos aqueles homens, que covardia. Que covardia. Que covardia. Mas Estevão estava ali. Ele compartilhou a esperança dele. E na perseguição, além de ter, a gente precisa compartilhar a nossa esperança. É um passo além. A esperança que me sustenta, eu preciso compartilhar. A esperança que me guia, que me abençoa, eu preciso compartilhar. Eu preciso trazer. Os homens não queriam escutar. Taparam seus ouvidos, gritavam. A Bíblia é muito clara. Taparam os ouvidos, gritavam. Isso é o tamanho da sede que Satanás tem pela nossa vida. Isso é o tamanho da raiva que Satanás tem por aquele que é justo, por aquele que é íntegro, por aquele que se posiciona, aquele que vai até o fim.
Mas a gente já falou aqui, Satanás não resiste à espada do Espírito Santo. Satanás não resiste à palavra de Deus. E a Bíblia dá um toque que fala que aos pés de Saulo, as testemunhas jogavam os seus casacos. Eu imagino para Saulo que não foi, lá na frente, já Paulo, olhar de volta para esse momento. As lições que ele ali não aprendeu com Estevão. Será que enquanto ele escrevia, se o Senhor é por nós, ninguém é contra nós, ele pensava no testemunho de Estevão? Eu não sei, mas com certeza aquilo marcou a vida de Paulo. Com certeza ele aprendeu. Com certeza aquilo mudou a cabeça de Saulo. Qual esforço vocês têm feito para o reino de Deus? É uma pergunta que eu tenho para vocês nessa noite. Qual esforço? Esforço. Não estou perguntando o que você faz. Porque tem muita coisa que a gente faz que é muito fácil fazer. Tem muita coisa que a gente faz que não custa nada. Que não é nada fora do que é esperado que a gente faça. Mas que esforço, que passo além você tem dado para Deus? Jesus Cristo foi perseguido, foi torturado e se entregou para morrer crucificado. Jesus Cristo também foi perseguido até a morte, mas ele se entregou. Desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado à força, e os que usam de força se apoderam dele. Uma morte tão violenta quanto a de Estevão, que morreu apedrejado, ele lutou pela fé dele, e ele conquistou, ele expandiu o reino do Senhor à força, com esforço, com dor. O reino de Deus é tomado à força. E a gente precisa tomar isso para a nossa vida. A gente precisa entender isso. Que às vezes a gente precisa realmente dar esforço, colocar esforço e tomar pela força. Porque não é fácil. As situações não são confortáveis. Ser perseguido não é legal. Viver o que essas pessoas têm vivido, que as igrejas têm vivido, não é algo que ninguém deseja passar ou viver. Mas o reino de Deus tem sido tomado pela força. Eu quero tomar o reino de Deus pela força. Eu quero que essa igreja tome o reino de Deus pela força. Que essa igreja não desista. Que a gente não desista. Que a gente não abra mão da nossa fé. Se a gente tiver que ir até o fim, a gente vai tomar o reino de Deus pela força. Porque Ele é digno, Ele merece. Se eu tiver que sofrer, se você tiver que sofrer, a gente vai sofrer. A gente vai sofrer, mas a gente vai ser feliz no nosso sofrimento. Se quiser saber mais sobre nós, visite nosso site fronteira.church ou baixe nosso app Fronteira. Que Deus te abençoe.